Olá, Olá, Júlio. professor, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem. Só dar um minutinho aí para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, pessoal, só dá um ok, um joinha aqui, só para saber se o nosso áudio e vídeo tá tudo bem. Fala alguma coisa aí, professor, só para eu escutar se tá tudo Boa ok, por noite, favor. pessoal. Tudo bom? Pelotas, no Rio Grande do Sul, tá esfriando Ah, em pleno novembro, né? em pleno novembro. Tá bem. Pessoal, quem puder clicar aqui no aviãozinho, compartilhar aí para os seus amigos, que daqui um minutinho a gente já vai começar esse bate-papo aqui com o professor Nogueira. Só lembrando que fica mais fácil as perguntas, se vocês colocarem aqui na caixinha de perguntas, tem um ponto de interrogação aqui embaixo, que fica mais fácil eu controlar as perguntas que já fizeram ou que, ou enfim, fica mais fácil, tá? Qualquer dúvida, também pode deixar nos comentários. O Cauê está ajudando a moderar aí. Qualquer coisa ele manda as perguntas aí. Bom, professor, primeira coisa, muito obrigado de ter aceitado esse convite, de participar dessa jornada da Laminite. Foi uma ideia que a gente vem desenvolvendo com o Cauê já há algumas semanas, com o pessoal da Equino Jacob, que são parceiros nossos. E aí incluímos aí vários profissionais, o professor Faleiros, o Marcelo da Equicomfort, o Perrê, você, enfim, tem uma galera aí que está nos ajudando nisso, né, professor? Então, primeira coisa, agradecer o convite, agradecer publicamente, você foi o meu mentor durante a graduação e ainda tenho você como um grande exemplo aí de profissional e de pessoa. Tá? Então, aí, meu muito obrigado, professor, de ter aceitado esse convite. Tá? Legal, obrigado, Júlio. Super legal estar com vocês aí, um time de primeira, né? Grandes colegas e amigos. Com certeza é uma grande satisfação, né, a gente poder compartilhar um pouco da nossa rotina e da experiência e ter trabalhado contigo, como o Cauê mesmo, o Carlão, uma turma super legal aí. E a grande alegria da gente é poder continuar, né, formando pessoas e, na verdade, participando da formação das pessoas, né, que a gente só vai abrindo caminhos, mostrando algumas rotas e vocês vão fazendo, né, a diferença. Isso aí. Super legal. Obrigado, professor. Obrigado. Bom, primeira coisa que a gente sempre faz com os convidados nesse início de bate-papo é, enfim, um breve histórico aí da tua vida no cavalo, em especial na laminite. Eu sei que você não atua com pesquisa em laminite, na verdade, a laminite mesmo, o veterinário de cavalo que não atua com laminite acaba se deparando em vários momentos da nossa carreira com laminite e a gente é meio que obrigado a estudar, a participar de casos, né? Então, conta aí um pouquinho, professor, da tua história no cavalo, um foco aí na laminite, e nesses últimos anos eu sei que você teve algumas linhas de pesquisa que acabaram migrando para algumas coisas de laminite. Então, você explicar isso aí para a galera, porque você, professor, ele é da clínica, reprodução e com bastante foco na pesquisa em neonato, né, professor? E acabou migrando aí para algumas linhas de laminite também, né? Perfeito. Eu formei em 85 em Santa Maria, né? E aí, em 87, eu fui para Bagé trabalhar começar meu mestrado, na verdade, eu fazia parte de experimentação do meu mestrado, aí iniciei no crioulo lá, e foi uma passagem muito rápida que logo fui para o Puro Sangue, aí fiquei um bom tempo no Puro Sangue. Tive uma passagem rápida pelo Nordeste com o Quardemir, trabalhei em Alagoas, e voltei para o Rio Grande do Sul em 94, e voltei para Bagé, voltei a trabalhar com Puro Sangue, e aí comecei a dar aula na Urcamp, na época. Lá comecei na clínica, na equinotecnia, junto com o trabalho nos aras. E todo esse período aí do cavalo, nessa época de campo, eu fiz 15 anos praticamente de residente em aras, a laminite esteve ao lado, né? Infelizmente ou felizmente a gente convive com essa afecção, né? Aí vim para a universidade, na Urcamp a gente começou alguns grupos de
pesquisa muito incipientes ainda em Bagé. Em 98 eu vim para Pelotas, e quando eu vim para Pelotas, eu entrei na clínica aqui. A minha formação de pós-graduação tinha sido reprodução. Eu fiz mestrado e doutorado em fisiopatologia da reprodução, né, com ênfase mais na fêmea. E por uma contingência de rotina mesmo, comecei a fazer, já em Bagé eu já fazia cirurgia, não digo, eu não sou cirurgião, eu faço cirurgia, né? E em Bagé eu transitei todo o meu período trabalhando muito com ortopedia, né? Aprendi a mexer com ortopedia em potrinho, e toda a minha vida profissional trabalhei com ortopedia, né? Casqueando potrinho, corrigindo potrinhos. E o adulto era ao lado, porque no puro sangue, principalmente, a gente libera do aras dos potros sobre ano, virando 2 anos no máximo. Então, eu não acompanhava tantos cavalos adultos, com exceção às éguas no aras, e aí tinha alguns casos de laminite. Quando eu vim para a universidade aqui, eu assumi a clínica, e aí fiz um misto, tanto que a nossa linha de pesquisa na derivação foi para neonato, que é um misto da reprodução com a clínica, né? Mas até hoje eu atendo geral, né? E geral, eu digo, atendo medicina de equinos, faço da reprodução, a obstetrícia, até a cirurgia. E não sou especialista, né? Minha maior área de pesquisa, dentro também as derivações, que a gente trabalha bastante com diagnóstico, né? Teléria, Babesia, Rhodococcus, Streptococcus, aí vai. Mas foi em trabalhar melhor a obstetrícia neonato, por ser essa área, e a necessidade de fechar num ponto, porque, digamos, a pesquisa e a necessidade de produção nos empurra para isso. A laminite veio mais forte por culpa tua, do Carlos, né, e do Cauê, depois um pouquinho, porque uma das coisas que eu sempre entendi que tinha que fazer era dar vazão às demandas que bons colegas, bons alunos trazem, né? E foi o exemplo de vocês. E a gente, naquele momento, executou o que para mim era um sonho, porque eu sempre gostei de ortopedia, mas não tinha parceria, né? E vocês gostavam de ortopedia, a gente foi adiante, começou a estudar, e a laminite veio por aí, né? E o caminho da laminite com o neonato vem do Carlos, né? O Carlos é o causador desse resultado interessante, que foi um trabalho que a gente publicou super legal na IP e na Pterogenology, que foi a sequência do trabalho dele, porque ele entrou no mestrado e disse, eu quero fazer mestrado. Disse, pô, Carlão, tá difícil a gente não ir para a gestação. Uhum. E aí a gente casou, né? E isso foi um insight que ele teve, e foi muito legal a sequência de casar as alterações que a gente via nas éguas com laminite na gestação, e a gente bateu esses dados em relação à qualidade da placenta, característica dos potrinhos, padrão de pressão arterial central, e esse foi, digamos, o nascimento desse trabalho, né? E depois, na sequência, a gente não tem pesquisas específicas, mas o Cauê também conduziu junto com faleiros aí, e eu fiz o postado por aqui de uma definição de laminite nas éguas de campo, né? Isso. Que eram teoricamente assintomáticos, que é um trabalho bem interessante relacionando a obesidade. E mais recente, sim, aí está mais no foco que a gente tem trabalhado, que é obesidade, síndrome metabólica e laminite. Então, a gente está nesse misto aí, mas não é a nossa principal área de pesquisa, mas é uma demanda constante. Então, a gente sempre tem algum resultado nessa linha. Então, essa é uma breve história de por onde a gente andou e onde é que a gente está. Tá certo. E o que é interessante, né, professor, é que no fim da história, hoje, a gente já consegue ter mais sucesso nos casos de laminite, né, bem melhor em comparação ao que se tinha há vários anos atrás. Mas a grande verdade é que, principalmente as éguas, acabam indo para a reprodução, né? Então a gente tem um outro problema que ficou por muito tempo aí sem ser compreendido. Eu acho que essa linha de vocês, com certeza, deve ter sido pioneiro no Brasil, acho, em estudar a gestação nessas éguas com laminite, né? Então, isso, na verdade, é pouco divulgado, né? Porque a gente que está a campo aqui na região do sudeste do Brasil, a gente não escuta falar sobre isso, né? Então, professor, comenta um pouco aí dessas relações que você teve aí entre laminite e gestação, o que ocasiona nesses potrinhos, o que vocês viram aí? Realmente, esse é um dos trabalhos pioneiros, não só no Brasil, né, no mundo. Tem pouquíssimos trabalhos em laminite na gestação, né? E o que a gente viu, na verdade, a gente fez um paralelo
da laminite com a eclâmpsia na mulher, né? Pelas características de aumento de pressão arterial, né? E a gente conseguiu comprovar isso, tem um paralelo quando bate as éguas de gestação sem alteração com laminite. As éguas com laminite têm um aumento da pressão arterial, e a nossa hipótese ainda, e a gente ainda não tem uma comprovação, mas essa é a maior hipótese, é que esse aumento de pressão causaria uma alteração na vascularização da placenta. Então, as éguas com laminite têm uma alteração na vascularização da placenta, tem vasos menores, o fluxo circulatório é menor, a placenta é menor e os outros são menores, né? Então, esse é um fato importantíssimo que a gente tem que entender, e tu tocou num ponto, eu tenho falado quando abordo gestação de risco. Para mim, a égua com laminite é uma gestação de risco direta, ela já vai para a conta da gestação de risco, né? E isso tem que ser entendido, e também na linha do teu comentário, a gente sabe que muitas vezes o final de uma laminite vai para a cria, tanto o macho como a fêmea. E a gente tem que entender que esses indivíduos são indivíduos problema. A fêmea é um problema, porque eu tive vários problemas, fiz algumas cirurgias de cólica em égua com laminite, que teve impactação, né, por conta do tempo em decúbito, impactação de colo maior. Então a gente vê uma série de problemas nessa égua. E tem que entender que se quiser optar, e muitas vezes é a saída, porque por vários motivos não vai se descartar essa égua, tem que entender que é um animal que precisa de vários cuidados, que vai ter um potro debilitado, o potro vai ser menor e pode ter vários problemas, inclusive com a imaturidade desse potro, né? E aí, pegando uma caroninha, que não é minha área de pesquisa, e tem poucos dados, mas tive alguns casos aqui de degeneração testicular ou de dano testicular em machos, né, que tem uma laminite duradoura. Então, vendo aquela, não deixa para cria. E eu tive 2 casos, pelo menos, de cavalos que ficaram inférteis. A gente não conseguiu recuperar a fertilidade desses cavalos. Então, comento isso por uma questão de diálogo com o proprietário, de trabalhar a sequência e os riscos desse processo, né, para a vida futura. Seja lá do reprodutor, macho ou fêmea, como eu te disse, os dados que a gente tem maiores são na fêmea, né? Certo. Então, isso é uma coisa que tem que marcar. Os potrinhos são menores, como eu falei. E a gente teve, depois, né, nesse trabalho, a gente não teve uma taxa de mortalidade expressiva, né, diferente entre as laminite, as éguas com laminite ou não. Mas, no passar do tempo, a gente tem outros dados que a gente acabou não publicando, mas de índice de aborto, de prematuros, né, e que são realmente uma série de problemas que vêm dessas. Então, realmente é uma encrenca, né? E que a gente tem que entender que se vai entrar para esse caminho, ou se essa é a opção, tem que estar preparado para trabalhar com isso. Tá certo. E essas éguas, professor, eram éguas que há quanto tempo elas passaram por laminite? Obviamente deve variar muito, mas eu digo por questão, a maioria delas já estava aquela laminite crônica estável, onde era somente feito manejo de casqueamento, ou todas elas tinham manejo de ferrajamento terapêutico? Como que era mais ou menos isso? A maioria dessas éguas eram éguas, as éguas do trabalho eram éguas de laminite crônica, né, de manejo, digamos, de ferrajamento continuado. Algumas ficavam sem ferro, né? A média de idade, estou com um trabalho aqui ao lado, do grupo saudável foi de 4 anos com derivação de mais 1, e das éguas com laminite de 10 anos com derivação de mais 1 e 3 meses. A maioria dessas éguas já vinham com laminite há 2 anos, né? Pelo menos já há mais tempo. A gente teve no meio algumas éguas com laminite que reagudizaram, elas acabaram saindo do programa, do trabalho, para perder o padrão de uniformidade. Então, a gente teve que ter as crônicas, né? Certo. Então, esse foi o principal histórico dela. Certo. E essas éguas desse primeiro estudo, ao menos, eram PSI ou tinham crioulas? PSI. Também? Não, PSI. Eram todas éguas PSI. Todas éguas PSI. Certo, certo. E qual que é o padrão assim que vocês, a partir desse trabalho aí, têm recomendado para os veterinários em termos de manejo, de prevenção
com essas éguas? Que medidas vocês têm feito ou que mudaram no protocolo? O que acontece com essas éguas, e a gente tem acompanhado isso, eu diria que geral, né, que as éguas com laminite prens, que é o que acontece com a égua incoordenada, no terço final, principalmente no terço final, que ela começa a ficar mais pesada, essas éguas têm muita dificuldade de locomoção, muitas éguas reagudizam o processo, né, ou seja, tem muita dor, algumas éguas ficam muito tempo deitadas e tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado e acompanhado com muito cuidado. Fazendo um paralelo na crioula, que não faz parte do trabalho, a gente acompanha todo o período aqui, as éguas crioulas, dessa época de primavera para verão, elas ganham muito peso, muito peso. Então, as éguas que não parem no cedo, e a aparição do crioulo começa ali em agosto, setembro, no máximo, como cedo, essas éguas já chegam muito pesadas no final. E aí é muito mais grave o processo, porque essas éguas sobrecarregam, obviamente, o dígito e tem muita alteração. Então, eu diria que uma das situações é controlar peso, né? E essa é uma receita complexa, né? Porque tem que manter nutrida, mas controlar peso. De alguma forma, esses animais têm que ficar num local adequado de piso macio, mas esses animais precisam se movimentar, então eles têm que ter uma rotina razoável, né? Muitas vezes o pessoal, na tentativa de dar o maior cuidado, traz para perto de casa, bota na volta das cocheiras, e esses animais ficam muito tempo parados, ganham mais peso, sobrecarrega e aumenta o problema, né? Então, eu diria que essa é uma das condutas principais. Infelizmente, frente a essa alteração de manutenção da pressão central, de mudar a perfusão vascular na placenta, a gente não tem nada para fazer. A gente não tem nenhuma indicação e não conheço nenhuma opção, infelizmente, né? Certo. E esses potros, eles nascem com aqueles problemas de potros desmaturos ou qualquer outro problema nessa linha de problemas aí pós-parto? Tipo, em comparação às éguas saudáveis ou em comparação a outros problemas que essas éguas puderam ter? As éguas que a gente consegue manter equilibradas, né, que foi o que aconteceu nesse trabalho, a gente conseguiu manter essas éguas relativamente bem, né? Bem, eu estou dizendo, sem excesso de peso. Essas éguas tinham um manejo mais ou menos na linha que eu comentei. Os potros todos foram menores, mas a gente acabou não tendo problema de prematuridade. Num todo, a gente observa diferente, né? Num todo, porque isso foi um universo, foi um trabalho em que a gente balizou, né, um grupo restrito de animais. Mas o que a gente enxerga no todo são índices, como eu comentei, né, de abortos, de natimortos e de potros que nascem imaturos, né? E são potros, então, que chegam a termo, muitos deles, mas estão com características de prematuridade. E realmente esses são potros problemas que precisam todos os cuidados de um potro de risco, né? Então, são potros que precisam ter fluidoterapia continuada nos primeiros dias, tem que ter controle de temperatura, ou seja, e avaliar esse grau de imaturidade para que sistema está envolvido. Então, tem potros que têm alteração de dosificação completa, tem potros que têm problema de imunidade, ou seja, a gente precisa suplementar plasma, precisa seguir avaliando se ele não vai fazer uma infecção logo na sequência, na primeira idade, nas primeiras semanas. Então, realmente são potros de risco, né? Reafirma aquilo que eu comentei: égua com laminite, égua que é grupo de risco, então, para avaliação então, de gestação, e são potros, então, quem nasce de uma égua de risco é um potro de risco. São potros que precisam ser avaliados logo no primeiro momento para observar se eles não precisam cuidados. Certo. Uma pergunta interessante que em caso de éguas com laminite, tem alguma medicação que usada para o tratamento de laminite pode ser prejudicial para o potro, enfim, o colostro, algo assim. Então, eu acredito que essas éguas não deviam estar sendo medicadas, mas, enfim, provavelmente, com certeza, todas as laminites em algum momento vai reagudizar, vai dar algum problema, enfim, qual que é o que vocês têm visto quanto a isso nesses casos, se correlacionaram algo? De novo, assim, o protocolo que a gente tem é controlar a dor, né? E entendendo que a dor é um processo
que pode desencadear desde do parto, né, que seria um parto prematuro, aí, um natimorto muitas vezes, ou até aborto, dependendo do período. Então, tem que controlar a dor. Essa é o tratamento trivial e se faz muito, obviamente, o tratamento com o controle do casqueamento e ferrajamento corretivo, né? Eu diria que esse é o grosso que se usa. Em relação a alguma medicação que reduza o leite, padrão de colostro, a gente não tem observado isso, né? O que a gente observa é que, às vezes, as éguas têm uma debilidade tão grande que elas não conseguem ter um metabolismo pleno, e aí são aquelas éguas realmente que têm uma gestação de extremo risco e muitas delas não chegam a termo, né? São aquelas éguas que passam muito tempo deitadas, são aquelas éguas que não têm um padrão de nutrição correta, e esse processo metabólico todo leva ou ela perder a gestação ou ter um potro extremamente subdesenvolvido, né? E que seria muitas vezes um natimorto ou aquele potro que nasce extremamente debilitado e que vai morrer nas primeiras horas de vida. E aí esse pacote do pouco leite vem dentro dessa história, ou seja, é uma égua que tem uma alteração metabólica muito grave, né? Usaria metabólico, mas a gente poderia classificar como uma alteração endócrina, poderia classificar como uma alteração inflamatória sistêmica, ou seja, aí dependendo do processo. Mas eu diria assim, ó, o divisor de águas está um animal que chega controlado, sob controle, vou falar melhor, ao parto, né? Esse é um animal que a gente diria que é viável. A gente controla essas éguas em relação à ultrassonografia transabdominal, transretal, para ver a frequência de batimento cardíaco do potro, ver se tem descolamento de placenta, se tem alguma alteração de fluxo, né? E isso seria o principal. Obviamente, algumas éguas dessas podem começar a ter características prodrômicas do parto já 2 meses antes do período, né, previsto, e aí a gente, infelizmente, tende a ter um problema muito sério e perder esse potro. Mas esse é o grupo, digamos, controlado, é o grupo que provavelmente vai a termo. Aquelas éguas que a gente perde a mão, que não consegue manter elas no nível de equilíbrio, essas éguas, infelizmente, a gente, por mais que dê suporte, por mais que tente, a gente vai ter um problema. E aí, de novo, pode parecer fatalismo, ou sei lá, a minha forma de abordar, mas aí mostra o risco da gente ter esse tipo de fêmea na gestação, né? Então, o que tem que entender é que quando coloca uma égua com laminite em cria, a gente está comprando a ideia ou admitindo o problema. E que a gente pode manter isso sob controle e levar até a termo, né, em um potro razoável, menor, né, com desenvolvimento aquém, mas vai a termo, ou esse animal pode chegar ao desequilíbrio tal que a gente não consegue reverter e não tem o que fazer, infelizmente. Então, essa consciência tem que ser nossa do veterinário, mas a gente tem que passar isso para o proprietário, porque, na minha opinião, essa é uma situação que a gente tem que dividir, né? Digamos, se o ônus não é só do veterinário, né? O proprietário, o tutor lá, quando quer colocar esse animal em cria, ele tem que ter convicção de que ele está comprando esse pacote aí. Exatamente. Uma pergunta interessante que fizeram aqui na caixinha de perguntas. Aí no sul, obviamente, cavalos de corrida não transferem embrião e as éguas crioulas é muito controlado. Mas quanto à produção de número de embriões, de qualidade de embriões e tudo mais, vocês têm algum dado, tem algo, ou enfim, pela tua experiência mesmo, quanto a isso? Na égua de laminite? Isso. Eu não tenho experiência com isso. A gente, como tu respondeu, né? A gente faz no puro sangue, não faz, e nas crioulas ainda faz de forma pequena. Mas eu diria que é uma saída, né? Pensando no processo, é uma saída, porque o processo da gestação, né, digamos, é o fator que agrava o dano na égua, e ela gerar um embrião. Eu não vou dizer que uma égua laminite vai gerar o mesmo número, a mesma qualidade de embriões que uma égua saudável. Tenho convicção que não. Entretanto, a gente livra a gestação dela. E na gestação, que é outra linha que a gente trabalha, e tem um trabalho bem interessante de uma mestranda que agora está no doutorado com a gente, a Mariana, que trabalhou na curva de glicemia e de insulina na gestação, né, de ponta a ponta na gestação das éguas, né, e a gente replicou isso no crioulo.
E que a gente mostra a resistência à insulina transitória na gestação da égua. Então, isso faz parte do processo da gestação da égua. E não como um dano, não como uma doença, mas faz parte. Então, no indivíduo que tem essa característica de o dano celular, né, nas lâminas do casco e mais questões metabólicas, porque isso não está desconecto, a gestação por si só é um processo endócrino que caracteriza alguns danos. Então, a gente livrando isso, com certeza, a gente teria uma possibilidade de evoluir, né? Certo. Exatamente. Escolhendo o embrião ao invés de fazer a gestação. Exatamente. Que essa é a grande experiência que os colegas que trabalham com reprodução aqui têm, né? Porque eles coletam, depois de estabilizado essas éguas, elas voltam a dar embrião, inclusive aí com muito sucesso. O Perret está aí na live, tem uma égua que ele atende aí já há bastante tempo com laminite crônica e um ou dois embriões que ela fez pagou o tratamento de 1 ano e meio já da laminite crônica, né? Então, uma pergunta aqui que o Carlão ou a Lorena fizeram, que é a égua na gestação faz alguma síndrome metabólica fisiológica transitória semelhante à mulher. Então, explica um pouquinho o contexto, professor, para o pessoal entender isso e depois a resposta, por favor. A mulher tem essa característica, né, de uma síndrome metabólica, de uma resistência à insulina bem clássica, né? E que algumas derivam para situações bem mais graves, né? Que vão para eclâmpsia, com alterações de pressão e tal. Com risco, inclusive, para a gestante, né? E a égua não faz esse processo nesse nível, né? O que a gente tem na égua, principalmente no terço final de gestação, ela faz um nível de resistência à insulina, né? Nesse balizamento na relação glicose e insulina, né? Para absorção de glicose. A princípio, a despeito do uso dessa energia para a gestação, né? Para o feto, né? Para preparar o concepto e depois, na sequência, que isso vai, digamos, num incremento até o final da gestação, que a gente entende que seria para preparar a lactação, mas isso em níveis de equilíbrio, né? Sem ter o dano, sem ter o risco que a gente poderia considerar uma síndrome metabólica, né? E o que a gente tem observado é a diferença nisso nas éguas obesas, né? As éguas obesas tendem a caracterizar a síndrome metabólica nessa transição. Então, isso poderia, entre aspas, ser algo parecido com o que a gente vê na mulher. Então, a nossa linha, e isso sim é uma linha que a gente tem já há um tempo, da avaliação dessas síndromes metabólicas ou dos animais, das éguas, principalmente sobrepeso e as éguas obesas, né? A gente tem dificuldade de trabalhar com síndrome metabólica, com esses conceitos, síndrome metabólica, obesidade Sim. e sobrepeso, porque tem cavalos que são síndrome metabólica, tem cavalos que são sobrepeso e eles alternam, né? Então, em algum momento ele está em sobrepeso, em outro momento ele está próximo, está acima do peso, mas não está tão pesado e que não caracteriza plenamente a obesidade, que seria aquele estado continuado, né? De coleção de tecido adiposo. Então, isso é um fato aí que a gente está trazendo à luz para o entendimento. E nesse momento periparto, esse pico se estabelece e tem uma regulação pelo cortisol nessa transição, que é realmente para o uso da energia para o final da gestação, para a transição do parto e no primeiro momento de lactação. Mas na égua como um todo, isso transita sem caracterizar síndrome metabólico, sem ser uma resistência à insulina nesse nível, né? O que a gente acredita, e pelos dados que a gente tem colhido, é que as éguas obesas vão muito próximo a isso, né? E que aí essas éguas poderiam ter, nesse momento, um risco maior, inclusive de caracterizar a laminite, ou de reagudizar uma laminite. Então, essa poderia ser a explicação aí no meio do processo. Certo, ótimo. Uma outra pergunta, acho que até você já comentou, mas só para ficar bem claro, que o primeiro passo nessas éguas com laminite, elas tendo o controle desse padrão de laminite crônica delas, é controlar o peso, né? Mas tem algo na alimentação que vocês indicam específico para essas éguas que não pode comer ou alguma suplementação específica, ou é só realmente controlar o peso e o mesmo manejo alimentar das outras éguas, só, enfim, adequando a quantidade, né?
Para alimentação de cavalo como um todo, o grande risco está nos amidos, né? E nesses açúcares não estruturados. Isso não é diferente do humano, né? Mas então, por exemplo, na nossa realidade de pastagem tenra, né? Nessa transição da primavera para o verão, isso é muito comum. A gente tem a pastagem de inverno com essa frutana muito disponível, com amido muito disponível. Depois tem o pico nessa época agora que começa a sementação. Então tem alguns lugares que a sementação já está se fazendo nesse momento. Então tem outro pico. E na nossa realidade de campo melhorado, nosso campo nativo do sul, ele é muito de muita qualidade. Então tem outro pico. Então a gente experimenta às vezes 3 picos naturais na pastagem, né? Então isso é algo que tem que ser controlado. Essas éguas deve-se evitar esse padrão. A gente tem mais experiência em égua crioula, porque a égua por sangue não fica obesa, até ela fica mais gorda, mas não acumula gordura, né? E para mim isso é uma clássica situação das éguas ibéricas, das raças ibéricas, né? Uhum. Inclusive o trabalho do professor Gobeso agora vem nessa linha aí para a gente ter algumas luzes, né? Que creio que vão começar a surgir. Mas o que a gente observa, além disso, é que ainda o pessoal difere campo. Então, por exemplo, roça e bota o cavalo de novo. Então, ele pega vários picos de crescimento no pasto, de fase vegetativa do pasto. Então, essas éguas vão acumulando gordura de forma muito fácil. Eu diria que, assim, que animais que têm tendência a engordar, e infelizmente eu colocaria aí as éguas crioulas como um todo, os cavalos crioulos como um todo, tem que se tomar muito cuidado com o uso da pastagem, por incrível que pareça dizer isso, né? Pastagem cultivada, eu estou falando. E aí a gente deveria fazer um padrão de nutrição, padrão ração. Né? Ração não estou dizendo a ração comercial, mas um padrão que coloque lá 14% de proteína, 12% a 14% dependendo da fase de gestação, equilibrar em energia o nível necessário, os micronutrientes e fecha, né? Então, um absurdo quem chega a ver é o pessoal da feno de alfafa para essas éguas prenhes e que tem uma qualidade alta de campo. Eu sei que a gente está falando uma realidade que pode não parecer lógica para a maior parte do Brasil, mas essa é a nossa realidade de sul do Rio Grande do Sul e campanha do Rio Grande do Sul, né? Essa região da Pampa é muito, muito fértil o solo e o tipo de pasto. Então, a gente tem muitos problemas por excesso de alimentação. O que a gente tem acompanhado em algumas propriedades é usar feno no pasto. Né? Uhum. Então, parece uma incoerência tu, digamos, diminuir a qualidade do alimento, mas sim, mas oferecer mais matéria seca, mais fibra, para que isso equilibre o padrão de ingesta dessas éguas e esse controle o peso por aí. Então, essa seria uma conduta em linhas gerais. Né? Ótimo, ótimo. Você comentou bastante bem sobre a síndrome metabólica, animais com sobrepeso, resistência à insulina, que todos podem andar junto ou separados e se encontrar em algum momento. Né? Faz uma correlação aí, professor. Hoje, assim, ó, a gente aqui, a gente não tem trabalhado mais com emergência praticamente, então eu não vejo mais aquelas laminites clássicas pós-cólica, pós-colite, pós qualquer outro problema, mas eu tenho visto, assim, claro que também tem essas, mas na minha rotina muito mais laminites em éguas ou cavalos com sobrepeso, que por algum motivo iniciou o processo, né? Esse tem sido o padrão do que eu tenho visto. Me fala um pouquinho aí, correlacionando lá, quando você começou a trabalhar com crioulos em 85, 86, se vocês já tinham esses problemas de sobrepeso ou se é algo que começou aí de 1 ou 2 décadas para cá. E aí a relação desse sobrepeso com laminite, com síndrome metabólica aí que você tem visto. Eu enxergo, e de novo, essa é a minha percepção, precisaria fazer uma linha do tempo, digamos, com uma revisão mais acurada, mas essa é a minha percepção. O cavalo crioulo, vou falar no cavalo crioulo por essa característica de obesidade que é inata, eu vou falar assim, a raça, ele partiu de uma criação, entre aspas, natural, ou seja, campo melhorado, mas sem pastagem, para uma condição de pastagem e cocheira. Então, a gente tem um incremento de alimentação nesses cavalos, de uma alimentação desequilibrada, e temos o advento
da inclusão, da infusão do sangue chileno, que entra com outro padrão. O nosso cavalo crioulo rio-grandense, que é o cavalo mais nosso e Uruguai, é um cavalo muito mais adaptado à nossa realidade, muito mais adaptado a uma característica de alimentação. E esse padrão de cavalo, não digo que desapareceu, mas ele hoje está em menor proporção dentre as linhagens criadas no Brasil, eu diria na América do Sul. Pela infusão chilena, pela característica das provas tal, e o padrão de resposta. Então, esses são dois fatos importantíssimos. A diferença da alimentação e a diferença dos cavalos. É assustador o número de cavalos obesos. Para ter uma ideia, a gente fez uma avaliação ano passado, no Freio de Ouro, 2019, e a gente detectou que mais de 80% dos cavalos no Freio de Ouro, estou falando prova de competição, estou falando a morfologia, estavam obesos, com gordura de crista de pescoço e de periferia de cauda acima da média. E a gente replicou esse trabalho porque no Chile, em 2018, nas média-lunas fizeram a mesma coisa e tiveram índices parecidos, de 70% a 80% dos cavalos com essa característica. Eu não preciso dizer o que acontece na morfologia. Na morfologia, são todos os cavalos e é muito acima. E eu tive um fato marcante há uns 3, 4 anos atrás, posso estar equivocado no tempo, mas mais ou menos isso, de um potro crioulo que a gente atendeu, e ele veio para cirurgia estética. Não era estética porque tinha um pequeno sarcoide de orelha, mas o padrão era estético, porque no exame parecia estar muito próximo à cartilagem. Eu digo, bom, vamos botar na mesa com anestesia geral para fazer um procedimento estético, porque era um cavalo que eles tinham futuro para a pista. Esse potro, eu dou minha mão ao palmatório, eu negligenciei a avaliação pré-cirúrgica, porque era um potro saudável, ao exame clínico. A gente fez o hemograma, o residente olhou e me disse que estava ok, eu não revisei. Colocamos o potro na mesa e a gente fez 2 aplicações de corticoide por conta da questão estética em relação à cicatriz. Esse potro fez uma colite e uma laminite de sequência. E, para resumir a história, ficamos 15 dias tratando o potro e perdemos o potro. Nossa. Isso, para mim, foi um fato marcante. E aí, quando eu fui ver o hemograma desse potro, esse potro tinha uma relação virada linfócito-leucócito, clássica de alguns indivíduos síndrome metabólica. E era um potro que tinha a crista do pescoço dessa altura. Sabe? Tipo, então, hoje eu enxergo um potro que tem acúmulo de gordura, eu não faço corticoide. Eu benzo ele antes de fazer qualquer outra coisa, porque o que a gente tem visto de situações de bloqueio de infiltrações periarticulares ou articulares com corticoide de cavalo que faz laminite e que tem agudização de processos metabólicos é incrível. Isso aqui na região sudeste e norte, a gente tem o contrário, a gente não tem alimentação natural de qualidade, fartamente disponível como no sul, mas aí tem as suplementações com silagem de milho, com ração à vontade, com qualquer outro tipo que acaba caindo na mesma lógica de excesso de amido ou de carboidrato, e se tem muitos desses problemas também, com certeza. Aqui, várias pessoas perguntando quanto à relação entre a laminite crônica e produção de embriões. Eu acho que você já comentou alguma coisa sobre com certeza deve produzir menos do que em éguas saudáveis, né, professor? Eu creio que sim, mas como eu disse, eu não tenho experiência com isso, né? Eu parto do pressuposto de que a laminite é um processo que não está no casco, né? É um processo sistêmico nesse indivíduo. Então, eu diria que a vida útil dessa égua é menor. Agora, obviamente que essa seria a minha indicação, né? Eu colocaria essa égua como doadora, porque assim ela vai ter uma vida útil, sem dúvida, muito maior do que se ela for para gestar, né? Para ser gestante. Ótimo. Uma pergunta interessante aqui que fizeram: qual a relação da aplicação do corticoide com a síndrome metabólica, professor? A pergunta
complexa. Eu diria assim, para ser rápido e direto, e posso ser simplista nesse comentário, é que o corticoide mimetiza o padrão de cortisol alto que em muitos indivíduos de síndrome metabólica tem, e com isso o padrão de metabolismo nas lâminas, né, dos cascos, de padrão de desmossomas, estão limitados em relação à disponibilidade de glicose e oxigênio, de forma bem geral, né? E aí isso desencadeia o processo e a gente colhe uma laminite super aguda, super aguda. Quando se estabelece, é super agudo. Super agudo. Ótimo. Ótimo. Esses animais que você comentou que tem sobrepeso, que tem acúmulo de gordura no pescoço e tudo mais, todos eles têm característica de ter linhas de estresse no crescimento do casco também, ou isso nem sempre acontece? Eu não tenho essa relação tão direta, mas eu trago aquele trabalho que o Cauê puxou, né, junto com faleiros, né, feito aqui, em que 75% das éguas de campo que estão acima do peso, então score 7 e 8, 75% tinham rotação de terceira falange, né, com diferença de 2 graus. Então, isso é um dado muito importante. A gente tem feito alguns trabalhos, mas, assim, digamos, não vou caracterizar como trabalho, foram levantamentos, né? Uhum. Em que a gente tem propriedades em que 100% das éguas têm sobrepeso, 100% das éguas mancam, né? Então, eu tenho convicção que grande parte tem rotação de terceira falange, que eu disse que não é trabalho, que então não radiografou todas, né? Tem um trabalho que está para finalizar, que o Aníbal fez, e que o Cauê, inclusive, está medindo os ângulos, mas na primeira visualização das radiografias, eu diria que, se não 100%, muito próximo a isso, tem rotação, né? Então, isso é extremamente importante. E eu queria já pegar a carona para voltar um pouquinho para a gestação, né, para a égua. Tem um trabalho de uma aluna nossa aqui que fez mestrado, doutorado, a Sabine, com a gente, e trabalhou um pouco com essa questão da obesidade. O que a gente observou foi que éguas gordas, né, éguas obesas, produzem potros com tendência à obesidade. A gente não conseguiu relacionar peso ao nascer, tipo, o filho de égua gorda nasce gordo. Não, a gente não conseguiu essa relação no crioulo, mas esses potros, até o 4º mês, eles têm acima do peso dos potros das éguas que não são obesas. E aí tem uma coisa mais grave, né, que não está para o lado da laminite, mas está para o lado da ortopedia, que é o nível de osteoartrite juvenil. Tem um trabalho da Lorena que mostrou, que é a esposa do Carlos, que mostrou que 100% dos potros preparados para as provas nossas de incentivo, são as provas de potro de 2 anos, 100% desses potros tinham osteoartrite juvenil. E o Aníbal agora fez o trabalho dele de doutorado e observou que metade dos potros de éguas gordas tem, no primeiro ano, já alteração radiográfica caracterizando osteoartrite, né? Então, isso é uma coisa assustadora, né? E aí vem a questão, que é outra questão que transita aí, que é a questão da reprogramação fetal. E por isso que, para mim, é fundamental entender, quando eu tenho uma égua doente, quando eu tenho uma égua problema, essa gestação vai estar alterada. E quando eu falo gestação, obviamente eu estou falando no potro que vai nascer. Exato. Então, tem que ficar muito, muito claro isso para todo mundo, né? Exatamente. Mas é o que a gente vê aqui no manga larga marchador, também tem um índice bem semelhante de osteoartrite intertársica juvenil. Com certeza, eu acho que se o Cauê deve ter algum trabalho aí, é um nível de em torno de 60%, 70% dos cavalos da Nacional tem osteoartrite intertársica, e em potros também tem um nível bem semelhante. Aí potros de 1 ano de idade já tem colapso de intertársica distal, de tarso metatarsiana, e vem, obviamente, dos problemas gestacionais que essa égua teve, do padrão alimentar, com essa moda de silagem de milho, ou do excesso de amido, ou de falta de algum nutriente. Isso realmente tem sido problema. Uma dúvida que eu sempre tive sobre esses animais com sobrepeso, vocês, principalmente da raça crioula, vocês conseguem controlar, abaixar o peso dele, ou é sempre um animal
que está ali na régua, está sempre em cima do muro entre conseguir controlar qual a dificuldade de controlar esse peso nesses animais? Aí eu acho que vem essa questão que dá para classificar um pouco do síndrome metabólica, né? O cavalo, síndrome metabólica, falar cavalo, seja égua, seja macho, né? É o cavalo aquele que em vários lugares do Brasil chamam do manteúdo, né? Aquele cavalo que se está no asfalto, se está no pasto alto, no pasto baixo, na areia, ele está com pelo lustroso e está gordo, né? Esse é o síndrome metabólico, é o cavalo que é gordo independente do que ele come. Uhum. O cavalo obeso é o que a gente dá excesso de comida ou tem pouco exercício, né? Então é aquele misto do que coloca e do que tira. Nos cavalos de prova, não é tão difícil tirar peso. Tirar peso, eu digo, controlar isso, manter bem nutrido os cavalos que estão em exercício, que estão em treinamento e estabelecer. Com exceção de alguns indivíduos que têm característica, né? E tem linhas que têm facilidade de manter peso. O grande problema que a gente encontra é que ainda os níveis de julgamento, os padrões de avaliação da raça, balizam muito cavalos preparados, né? Tem um conceito de, o cavalo está em pista, se ele está não costela mostrando, mas marcado, se ele está um pouco desvirilhado, como a gente chama, esse cavalo não está preparado. O cavalo crioulo, para estar preparado, ele tem que ser retangular, ele tem que estar vazio, não vazio, cheio, né? Então, isso é um problema. Então, geralmente é um equilíbrio. Tanto que muitos treinadores treinam os cavalos e seguram 2, 3 semanas antes da prova para ele pegar um estadinho para encostar nesse preparado, né? Mas, de novo, tem indivíduos que a gente realmente não consegue. E o mais grave, que aí, que é o que eu vejo que está no pacotão, no grupo geral, que são aqueles indivíduos que têm uma alimentação, entre aspas, barata, né? Que geralmente é a alimentação mais rica em energia, e tem pouco exercício. Então, tem um manejo errado. Os cavalos que estão mais parados, esse é o predisposto ao problema. Seja o cavalo, seja a égua. Muitas éguas de cria acabam entrando nesse jogo, né? Tipo, tem muitas éguas que fazem quase a lógica do flushing, só que é o flushing da economia. As éguas não comem em determinado momento do ano, aí emprenham, aí o pessoal larga as éguas, né? Então dá comida para emprenhar, emprenha, larga, e depois chega no finalzinho, empurra-lhe comida. Então esse desbalanço aí é muito negativo em relação ao processo. Ótimo. Uma pergunta aqui, é interessante a suplementação com progesterona ou estrógeno durante a gestação com laminite? Aí entrou num chão. Nosso conceito, e é um conceito científico em cima de alguns trabalhos que a gente vem conduzindo com placentite, é que em raríssimas situações e momentos seria indicado suplementação com progesterona. Eu historicamente tenho esse conceito, né, e isso está muito posto por vários dados da endocrinologia da gestação, que a suplementação com progesterona só é eficaz no período inicial da gestação, em que o corpo lúteo não produz progesterona de forma adequada, ou depois, na sequência, os corpos lúteos chamados acessórios. Estamos falando de suplementação até 100 dias de gestação. E mesmo assim, com muito critério, porque para fazer isso teria que se avaliar porque realmente a progesterona está baixa, né? Então, benzer com progesterona, tipo, acho que a égua vai perder, acho que teve alguma coisa, bota progesterona e, entre aspas, garantiu a gestação, eu não consigo acatar esse conceito. Na gestação da égua, a partir dos 120 a 150 dias, a égua tem um pico e se mantém num platô de estrógenos. E são os estrógenos que mantêm a gestação, isso é característico da égua, isso é produzido pelo complexo feto-útero-placenta. E essa manutenção da gestação se faz dessa forma, tanto que a medida de progesterona e de estrógeno, principalmente nessa fase, é um fator determinante para entender a manutenção da gestação, a qualidade da gestação. O que a gente tem proposto nas placentites, no tratamento de placentite, para maturidade fetal, para maior viabilidade do feto lá no final da gestação, é a suplementação com estrogênio, né? Mas isso estou falando em final da gestação, último mês de gestação. Ou seja, nesse fato em que a gente está discutindo laminite,
a não ser que tenha uma alteração placentária evidente, que tem hipóxia placentária, sofrimento placentário, poderia se suplementar com estrogênio. Entretanto, a gente não tem nenhum dado que diga que a laminite causa essa alteração placentária, né? Por que o estrogênio seria viável lá nessa situação que eu falei? Porque nas placentites, principalmente, existe desgarro da placenta, ela se descola e esse potro entra em hipóxia. E nesse contexto, a gente tem várias teorias, dentre elas aumento de fluxo, aumento de perfusão pelo fluxo, né? E maior vitalidade em relação a o próprio aporte do estrógeno. Na relação do metabolismo da liopregnolona, esse potro vai ter mais neuromediadores, neuroesteroides para a viabilidade da quiescência uterina para a fase extraútero, o estrogênio seria importante. Mas eu estou falando de outra coisa, não laminite, né? Então, eu não suplementaria com nenhum dos dois hormônios. Ótimo. Desculpa, baita história, mas era para dizer não. Ótimo. Ótimo, ótimo. Até aproveitar que o professor Júlio Jacob aqui bateu palminha, está aqui na live, convidar ele para a semana que vem, então, falar mais a fundo da reprodução e laminite, aí saindo da parte gestacional, mas sim dos problemas reprodutivos, que aí eu acho que fecha bem esse papo de hoje. Professor, a gente comenta muito de síndrome metabólica e tudo mais, só que a grande verdade é que falta diagnóstico, né? A gente faz muito diagnóstico clínico, mas pouquíssimos diagnósticos realmente de perfil hormonal dessas éguas ou cavalos, né? Vocês têm feito isso, têm recomendado? Se seria de alguma forma interessante essas éguas que vão para a reprodução fazer esse perfil hormonal? Enfim, qual que é a tua percepção sobre isso? Olha, para ser sincero, a gente tem feito pouco diagnóstico hormonal, né? O pacote endócrino a gente tem feito pouco, né? O perfil endócrino, para ser correto. A gente tem trabalhado muito com padrão de medida de espessura de gordura de pescoço, ou tem uma correlação direta, né, com a dimensão do pescoço por si só, né, com o diâmetro do pescoço. Então, toda a nossa linha de conduta aí tem sido em medida de pescoço e de base de cauda. Inclusive, tem alguns trabalhos de paralelo, qual a melhor medida. Porque a gente tinha dúvida em relação à égua gestante, porque deriva um pouco, né? E a gente observou que na égua gestante, em alguns momentos da gestação, a medida da cauda pode ser melhor, mas o pescoço é um bom balizador, eu diria que é um bom referencial. A gente tem usado muito o pescoço, né? A medida de gordura por ultrassom no pescoço, e eu não diria fazer o paralelo, porque pode mudar um pouco por característica. O crioulo tem um pescoço muito grande, tipo campolina, né? Grosso, e aí pode derivar um pouco, mas a medida de ultrassom é perfeita, né? Perfeita. Então, eu diria assim, quem pode fazer o perfil metabólico indicaria, mas a gente não faz como rotina. Mas o ultrassom é uma excelente ferramenta nesse contexto, sim. Ótimo, ótimo. Realmente. E tem vocês já têm isso tabulado, diferença de espessura de pescoço entre machos, fêmeas e idades e tudo mais? A gente tem principalmente nas fêmeas, né? Aí vai muito mais para o nosso métier. Claro. A gente tem alguma coisa dos cavalos, mas eles de competição, né? Como eu falei para ti, esses anos aí de freio. E a gente tem, inclusive, assim, quando a gente começou a fazer, a gente fazia pescoço, fazia peritoneal e fazia a base da cauda, né? O que a gente tem convicção é que o peritoneal é o menos, que tem menor acuidade, né? É o que menos mostra resultado. E o da base da cauda, em alguns momentos, eu estou sem o trabalho agora aqui, infelizmente, mas em alguns momentos ele marca bem na égua prenhe, mas eu diria que, no geral, a medida de pescoço é perfeita e é o suficiente, né? Ótimo. E depois que a gente acostuma, né? Quando tu pega a crista do pescoço e o cavalo parece um zebu, né? Parece que tem um pouquinho. Bom, esse vai para conta, não precisa nem... Né? Não. Só ver. Pessoal, a gente está encaminhando já para a parte final. Quem tiver mais perguntas, por favor, encaminhe aqui na caixinha de perguntas, que fica mais fácil. Tá? Uma última pergunta aqui sobre corticoide. O corticoide não tem potencial de causar hiperglicemia, o que muda no metabolismo das lâminas do casco? Outra sobre o corticoide. Sim, né? Só que ele é transitório, né? Ele faz o pico, que é a mesma lógica da questão da resistência à insulina, né?
tu tem um pico da insulina, tem o consumo de glicose e tem falta de disponibilidade dessa glicose na sequência, né? Então, esse é o fato, é exatamente isso que acontece. Ótimo. Uma pergunta, professor. Aqui o Júlio Jacob, com certeza, semana que vem vai falar sobre acompanhamento gestacional com o uso de Doppler. Vocês têm utilizado o Doppler, né, na avaliação da placenta dessas éguas? Ou em algum momento utilizaram, enfim? A gente, ano passado, conduziu a temporada nossa, né, que daqui da universidade foram 14 éguas, se não me engano, para trabalhar nessa questão aí em gestações saudáveis com estrogênio e com progesterona, para ver se mudava o fluxo, né? Na tentativa de buscar. Tem um trabalho do grupo do Dr. Aurich lá da Alemanha nessa linha aí, né? E existe uma tendência importante, a gente não tem os resultados por completo desse dado, mas essa é uma hipótese que a gente acredita, né? De que o corticoide poderia modular e aumentar essa perfusão na placenta, né? Poderia ser essa linha. Então, a gente tem usado nesse sentido. A gente usa para avaliar a horta fetal, ou seja, para buscar viabilidade do feto, mas é uma coisa que a gente usa ainda em nível experimental, né? Não é uma coisa que a gente usa como rotina, mas em nível experimental a gente tem usado aí, fazem 2 anos já na temporada. Ótimo. Você comentou aí esse trabalho pioneiro aí que o Carlão conduziu, foi em éguas PSI. Vocês chegaram a fazer em éguas crioulas ou tem alguma documentação quanto a isso? Nessa avaliação semelhante que o Carlão fez? Não, infelizmente a gente não fez. No crioulo a gente tem um problema, por isso, inclusive, a gente agora está com um plantel de éguas crioulas na universidade, no nosso plantel experimental. O problema do crioulo, agora tem mudado um pouco, mas no geral a gente tinha dificuldade de acompanhar parto, né? Porque a maioria das éguas parem a campo. Uhum. E para fazer essa avaliação de colher placenta, medir placenta, esse padrão de placenta, depois a gente precisa fazer uma avaliação de estrutura vascular, então tem toda uma lógica de preparo para microscopia depois, e a gente infelizmente não tinha conseguido até o ano passado. O ano passado a gente começou nas nossas éguas, então essas éguas aí que a gente mediu com Doppler, a gente tem a placenta colhida já para várias avaliações de imunistoquímica, ou seja, de morfometria, inclusive, e esse ano a gente está seguindo também nesse sentido, e a gente está com uma pequena cabanha, pequeno eu digo porque é um número pequeno de animais, também fazendo. Então, demoramos, atrasou, né, porque por conta disso, por conta da estrutura de colheita, né. Então, o trabalho com as éguas não é muito problema, mas o acompanhamento do parto não tinha essa estrutura, e a gente trabalhar com pessoas acompanhando o parto precisa ter um mínimo de estrutura, né? Então, infelizmente, não deu. Certo. Está no caminho, daqui a pouco espero poder falar desse resultado aí. Ótimo. Professor, minuto final aqui para as considerações. E só a última perguntinha de crioulas. Tem muitas éguas crioulas com laminite na reprodução? Eu diria que eu não gosto do termo subclínico, né? Porque para mim subclínico muitas vezes é a falta do clínico, né? Verdade. A gente tem bastante éguas com alteração de casco, com rotação de terceira falange, mas não casos graves, né? Não casos graves. Proporcionalmente, eu diria que muitas éguas com esse grau de rotação que a gente comentou aí, se a gente fosse fazer uma avaliação de ponta a ponta, eu chutaria fácil em 30%. Mas não casos graves, similares a que a gente viu nos puros sangue, né? Não grave. Ótimo. Professor, muito obrigado, tá? Pela sua participação. Espero aí, galera, ter gostado. Então, a gente vai salvar essa live. Quem